No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre aquilo que já era esperado e tornou-se inevitável. A fabricante Honor ultrapassa Xiaomi, Apple e a própria Huawei no mercado chinês no que aos smartphones diz respeito. Fruto de uma boa estratégia, coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Pois é, meus amigos, eu bem há pouco tempo falei que era uma questão de tempo isto acontecer. Lembro muito bem que mencionei a boa estratégia da Honor ao tomar a decisão de se desvincular da Huawei, tal como há pouco fez com a Xiaomi e que de uma forma ou de outra iria acabar por trazer bons frutos. São jogadas certamente de risco, quando você se separa de algo tão poderoso no mercado e que de certa forma tem imenso capital para sustentar qualquer estratégia de risco que você coloque em cima da mesa para cumprir. No caso da Honor, é preciso lembrar que ainda há pouco tempo, sensivelmente há pouco menos de um ano, esta fabricante detinha apenas 3% do mercado dos smartphones em território chinês, que é somente o maior mercado do mundo. Do que agora veio a público através do China Daily, os dados mostram que a Honor tornou-se a terceira maior fabricante de smartphones, ficando apenas atrás da Oppo, que está em primeiro, e da Vivo, que está em segundo. Assim sendo, com esta posição, ficou à frente da Xiaomi, da Apple e da antiga empresa-mãe, a Huawei. A nível de vendas, que é o que define estes resultados e estas posições, temos então em primeiro lugar a Oppo a vender 5.6 milhões de smartphones, em segundo lugar a Vivo com 5.3 milhões de smartphones e em terceiro a Honor com 4 milhões de smartphones vendidos. Logo a seguir ficou a Xiaomi em quarto lugar, com 3.9 milhões de smartphones e em quinto a Apple com 3 milhões de smartphones vendidos em território chinês. É importante ressaltar que todos estes dados são relativamente ao último trimestre e foram divulgados pela Decino Research. Por fim, quando houve a separação entre a Honor e a Huawei, o próprio CEO da Honor revelou em público que a empresa estava pronta para a luta em busca de um lugar de destaque no segmento. Paulatinamente, todos estes dados já começaram a querer mostrar algo mais, só resta saber se virou mesmo tendência. O modelo Honor Magic 3 5G é o mais recente lançamento da marca, sendo ele topo de gama concorrendo diretamente com Samsungs, Apples e por aí vai. Para já, este modelo e os restantes da linha estão apenas disponíveis no seu país de origem, no entanto, a Honor garantiu o seu lançamento a nível global. E meus amigos, eu trouxe-vos esta notícia justamente para confirmar aquilo que eu vos tinha trazido há pouco tempo, porque realmente a Honor, tal como há pouco, tomou a melhor decisão que podia ter tomado. É verdade que tanto a Huawei como a Xiaomi, ao longo dos anos, com o sucesso que elas têm tido, de certa forma foram engolidas por aquilo que o próprio mercado exige e de uma forma ou de outra também foram modificando as suas estratégias, foram modificando os seus conceitos e aquilo que elas pensavam inicialmente como modelo de negócio, ou seja, acabaram praticamente por se deixar influenciar por aquilo que o mercado exigia e ditava. Temos, por exemplo, o caso
da Xiaomi, que tantas vezes veio a público a dizer que apenas só vendia dispositivos, sejam eles smartphones ou outro dispositivo qualquer, que só apenas iriam lucrar apenas 5%, ou seja, não iriam lucrar mais do que isso. E o que é certo é que depois a procura e a fama e o sucesso da marca foi tanto que até mesmo esses 5% foram deitados por terra, meio que vieram ao público através do seu CEO Lei Hun a dizer que já não era bem assim, que o próprio mercado já exigia outro andamento, eles tinham que começar a vender smartphones. Quer dizer, ele não disse isto diretamente, mas meio que indiretamente ele disse que eles, para ter outra posição no mercado e para serem olhados de outra forma, tinham que estar a par com a concorrência, ou seja, tanto na qualidade como nos preços. E este sucesso, toda esta fama que tanto a Xiaomi como a Huawei acabaram por conquistar no mercado, trouxe o lado negro das empresas, que é modificarem os seus conceitos, modificarem aquilo que elas tinham como modelo de negócio inicialmente e acabaram por modificar toda essa estratégia, toda a sua posição no mercado, e isso trouxe consequências muito graves. Começou a trazer alguma insatisfação aos seus mais fiéis seguidores e começaram perante muitas pessoas, perante alguma parte do mercado a serem postas de parte. E depois tivemos marcas como a Poco, como a Honor, que começaram paulatinamente, muito fielmente a conquistar a sua posição no mercado, começaram a ter grande procura, principalmente pelo seu custo-benefício, porque de facto entregavam dispositivos com uma qualidade muito acima da média, com um preço extremamente baixo, ou seja, com um preço extremamente competitivo, e começaram a ganhar a sua posição no mercado, começaram a ter a sua base de fãs, e o que é certo é que quem comandava estas operações começou a perceber que queriam algo mais e que a empresa-mãe, ou as suas empresas-mães, neste caso a Huawei e a Xiaomi, meio que cortavam as pernas nesse sentido. Não é que cortavam a perna, mas não apostavam na visão que elas tinham. E então tomaram a decisão e estamos a falar, não é só de um caso, estamos a falar de dois, que é tanto a Honor como a Poco, que são duas marcas que literalmente se vincularam das suas empresas-mães, tornaram-se marcas fabricantes próprias, ou seja, a tomar as suas próprias decisões, a serem responsáveis pelas suas próprias decisões, e tem sido um verdadeiro sucesso. No caso da Honor, quando eu falei nessa notícia há bem há pouco tempo, disse-vos que iria estar a acompanhar muito atentamente aquilo que a Honor estava a fazer, e agora simplesmente vem uma notícia que só veio confirmar aquilo que eu já suspeitava e aquilo meio que eu dei a entender nessa notícia. Era uma questão de tempo eles conquistarem esta posição, ou seja, no maior mercado de smartphones no mundo, que é o território chinês, elas conquistaram o top 3, ou seja, estão em terceiro lugar com milhares de smartphones vendidos nesse território. Temos grandes modelos por parte da Honor que até agora infelizmente ainda só estão a ser vendidos em território chinês, mas conforme ainda agora vos disse, o próprio CEO meio que já deu a entender que eles querem algo mais. Só que agora aqui levanta-se uma grande questão. Eu já não me recordo bem se eu levantei essa questão na outra notícia, mas tenho quase a ideia que sim, que a Honor, sendo ela uma fabricante chinesa, vamos ver até que ponto é que se eles não vão sofrer do mesmo mal que a Huawei sofreu, que foi a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Tenho quase a certeza que se eles continuarem a trilhar o mesmo caminho que a antiga empresa-mãe, a Huawei, trilhou, que mais tarde ou mais cedo os Estados Unidos podem muito bem tomar a mesma decisão que tomaram com a Huawei a nível comercial, e aí tenho quase a certeza
que eles vão acabar por cair por terra, tal como a Huawei caiu. Ou seja, conforme ainda agora vos disse, o próprio CEO da Honor não quer só ficar pelo território chinês, apesar que isso já seria suficiente para eles terem sucesso o resto da vida deles e faturarem como ninguém. Só que, se a gente olhar de uma forma mais global, o território chinês acaba por ser pouco, porque temos todo o mercado europeu e depois temos todo o mercado americano, vai desde o Norte da América como ao Sul da América. Ou seja, temos, por exemplo, o mercado do Brasil, que estamos a falar do mercado que vai de 200 a 220 milhões de habitantes. Não quer dizer que 220 milhões de habitantes vão ter smartphones da Honor, mas pode ser um mercado a ser explorado, visto que, por exemplo, a LG tinha um grande impacto no mercado brasileiro e, no entanto, como a LG fechou as portas no mercado de smartphones, a Honor pode, por exemplo, querer espreitar essa fatia do bolo. E isto tudo vai depender de como é que a Honor vai se comportar no mercado para não trilhar os mesmos caminhos que a Huawei trilhou, nomeadamente com estas notícias de estamos a espiar, não estamos a espiar, estamos a colocar coisas maliciosas nos nossos dispositivos para recolher dados para além do que aquilo que devia de ser. Ou seja, vocês percebem onde é que eu quero chegar. Ou seja, foi basicamente isto que criou uma grande guerra entre a Huawei e os Estados Unidos, e que também, conforme eu já vos falei no passado, os Estados Unidos não são nada inocentes nesta história, mas é preciso ver que tanto a Poco como a Honor têm tudo para não trilhar os mesmos caminhos que as suas antigas empresas-mãe e que têm tudo para aprender com os erros que os outros cometeram e daí só tomar as decisões certas para serem o maior sucesso que alguma vez for visto por parte dos seres humanos. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.